E a doutora Ellen, ela trabalha com crianças que estão no espectro, ela já deu diagnósticos vários, inclusive ela é neuropediatra. Então, eu reuni todas as perguntas que vocês deixaram. Eu vou começar fazendo as perguntas. As perguntas são sobre medicamento, para quem está chegando agora, mas não só medicamento para autismo, medicamento para comorbidades, ansiedade, depressão, TDAH e outros. Vamos lá. Pode falar da diferença da risperidona para o aripiprazol? Bom, são sais diferentes, né? Começa por aí. Então, eles têm já para começar meia-vida diferente, que a gente chama. Isso significa que o tempo de absorção e o pico de efeito no organismo de um para outro é diferente. Por isso que a gente pode fazer administrações diferentes. Então, a risperidona, em geral, a gente começa à noite, mas a maioria dos pacientes a gente acaba usando de 12 em 12. O aripiprazol, ele é sempre uma vez ao dia só, né? Geralmente a gente usa à noite, por esse pico de ação que eles fazem, esse tempo de absorção e o tempo de fazer efeito, né? A risperidona, em termos de efeito colateral, de início ela faz mais ganho de peso, aumenta um pouquinho a compulsão alimentar e ela tem um efeito maior de sonolência, por isso que a gente tenta sempre começar à noite. O aripiprazol, ele também pode ter esse efeito colateral de sonolência, mas ele é menos intenso do que a risperidona. Os pais costumam até dizer que a risperidona se administra meia hora depois a criança está até mole. E o aripiprazol é bem mais raro, assim, mais difícil que isso aconteça, com que a criança tenha uma indução de sono, assim, tão potente. Olha que engraçado, o Eric, ele teve muito sono com aripiprazol, foi receitado de manhã para ele, e ele dormiu na escola, foi a única vez que ele dormiu na escola. E a gente passou para a noite, e a partir daí a gente nunca mais teve problema dele acordar de madrugada. Ele faz, veja só, faz sono, mas é a mesma coisa com a risperidona. Se eu colocar a risperidona, às vezes falei que a gente usa de 12 em 12, né? Então, à noite, esse efeito colateral da sonolência vai ser muito bacana, porque vai dormir. E de manhã, quando a gente usa a risperidona, é muito difícil a gente ter o efeito colateral de sonolência. Até porque a gente entra com doses baixas, certo? Então, não é algo homogêneo entre os pacientes. O aripiprazol não significa que ele não tem esse efeito de sonolência, mas a risperidona ele tem um efeito mais imediato no período da noite. O aripiprazol ele demora um pouco mais essa sonolência na maioria dos pacientes. Não que não possa acontecer, tem paciente que toma, já tive paciente que tomou e a mãe falou, Ellen, eu não mantive porque ele ficou 3 dias dormindo. E eu comecei com 1 miligrama, né? E tem paciente que você começa lá com 5 miligramas e não faz nada. Na prática e em bulo que a gente vê, então, essa diferença de apetite importante, essa diferença de sonolência importante. Ambos são usados para oscilações de humor, então, além de usar para irritabilidade no autismo, são remédios que a gente usa muito de primeira linha, até para tratamento de bipolaridade na infância mesmo. Ajuda bastante mesmo com a oscilação de humor, mas assim, eu percebo que a risperidona para agressividade, ela vai melhor do que o aripiprazol vai melhor que a risperidona para oscilação, né, para eu manter aquele paciente mais num basal linear. Agora, paciente que ele já é o tempo inteiro bravo, o tempo inteiro irritado, que não é aquele paciente que cicla, que tá bem e daqui a pouco explode, né, aquele paciente que está o tempo inteiro, que o pai fala, nossa, esse menino está sempre bravo, esse menino está sempre gritando, está sempre jogando as coisas, esse paciente aparentemente vai melhor com risperidona na prática, e aquele paciente que geralmente está bem, mas que explode do nada, esse paciente vai melhor com aripiprazol. Pelo menos essa é a minha percepção na prática clínica, tá? O aripiprazol dá até pra gente usar pelo tempo de meia-vida. Tem pacientes que toleram bem usar a cada 2 dias, usar de 48 em 48 horas. Essa é até uma orientação que os próprios representantes da indústria farmacêutica falam. Eu confesso que eu nunca tive nenhum paciente, porque eu acho que é muito difícil esse uso. É difícil você lembrar que dia você deu e que dia você não deu. Então, eu prefiro usar uma dose mais baixa todo dia do que usar uma dose mais alta a cada 2 dias. Imagina isso para um autista, o próprio autista adulto, tendo que controlar esse tipo de coisa fora de rotina.
Um próprio autista adulto que geralmente ainda tem um TDAH desatento, né, associado. A risperidona é mesmo boa para autismo? Meu filho toma, mas não vejo melhoras. Ele continua muito agitado. O que fazer nesse caso? Trocar o medicamento? Aumentar a dose? Então, é muito particular. A risperidona é muito boa, especialmente para quem tem agressividade e irritabilidade, como a gente já falou, mas ela também ajuda em sintomas secundários, né? Como agitação, como desatenção, né? A gente consegue usar com esses benefícios também. A questão é, a gente não sabe se a dose do seu filho está baixa ou se talvez o seu filho esteja fazendo uma comorbidade. Né? Pode ser que a agitação do seu filho não seja uma agitação só proveniente do autismo, pode ser que seja uma agitação proveniente de um TDAH, e daí a risperidona não vai tratar esse sintoma da agitação. Pode ser que essa agitação seja uma agitação vindo de uma depressão infantil, a risperidona não vai tratar. Né? Então, criança também tem várias comorbidades. A agitação e irritabilidade é um sintoma que faz parte da maioria dessas comorbidades psiquiátricas na infância. Por isso é importante a gente avaliar cuidadosamente. A agitação, ela pode ser TDAH, ela pode ser do autismo, ela pode ser ansiedade, ela pode ser bipolaridade, ela pode ser porque a criança está desenvolvendo um toque. Né? E daí só a risperidona não vai dar conta. A gente precisa de medicações associadas. Agora, essa agitação é só do TEA, é porque essa criança teve uma mudança de rotina e não está conseguindo lidar com isso, em terapia também não está conseguindo, aumentar a risperidona vai te surtir, sim, bons resultados, sem sombra de dúvida. Mas converse com o seu médico antes disso. É verdade que o risperidona e o aripiprazol, eles têm como efeito colateral aumentar a fome do paciente? Eles aumentam a fome. O aripiprazol um pouco menos, mas os trabalhos mostram, tá? Tem alguns trabalhos que comparam o efeito de ambos, né? Os trabalhos mostram que o ganho de peso a longo prazo, no começo, o aripiprazol ele aumenta menos a fome, contanto ele aumenta menos o ganho de peso. Mas a longo prazo eles mostram que esse ganho de peso vai ser muito similar a média de ganho de peso vai ser muito similar para ambas as medicações. Quais são os principais efeitos colaterais das medicações para autismo? Vamos pensar assim, risperidona e aripiprazol, tá? A gente vai ter sonolência, e essa sonolência em alguns pacientes vai ser restrita à noite, ótima ajuda. Alguns outros pacientes vão ter sonolência rebote ao longo do dia, tá? Então, o que a gente tem de principal nesses dois? A sonolência, o aumento do apetite, o aumento de colesterol e triglicerídeo que vai ser a longo prazo, né? Então, são doenças metabólicas. Algumas crianças fazem obstrução nasal, algumas crianças fazem constipação nasal, e é um tanto mais raro, mas a gente pode também ter náusea e vômitos com o uso dessas medicações. Algumas vezes, o simples fato da gente entrar, por exemplo, náusea e vômito, né? O simples fato da gente entrar com doses menores e subir mais lentamente já acaba com esse efeito colateral. Outros pacientes não, são intolerantes mesmo. Tá? Então, estou falando esses para vocês que são os principais. A risperidona também pode fazer aumento de prolactina, né, que é um hormônio produzido numa glândula lá no meio do cérebro. E esse aumento de prolactina causa um monte de transtorno de humor, um monte de problema de humor, aumenta a irritabilidade, nervosismo da criança. Mas uma coisa também que é mais fácil de notar porque é físico, é aumento de glândula mamária, tanto em menino quanto em menina. Então, se perceber algum carocinho, né, tem que palpar a mama do menino e da menina. Se perceber que apareceu algum carocinho ou que está inchando, precisa conversar com o médico para dosar e talvez diminuir ou até suspender a medicação. Então, esses são os principais do aripiprazol e da risperidona. Se vocês olharem lá na bula, tem 1 zilhão de efeito colateral, porque eles descrevem tudo, até o que aconteceu de reação em menos de 1% dos pacientes testados. É verdade que risperidona engorda? Você já falou. E como prevenir que isso aconteça? Tem como? Atividade física e tentar um controle alimentar. Eu sempre brinco assim com a família. Eu falo, gente, às vezes eu pego aquelas crianças magrelinhas que a gente quer porque quer que engorde um pouquinho, você coloca a risperidona, não faz nada. Daí quando você pega a criança mais rechonchudinha, que você tá morrendo de medo, essa criança chega no retorno já em 30 dias com 5 quilos a mais. Ia comendo, sabe, doutora? E às vezes eu penso que deve ser do remédio, né, do aripiprazol, mas ele não engorda. Por quê? Porque ele come frutas, come um monte de coisa que não engorda. Essa é outra questão, Thaís, mas assim, o remédio ele aumenta o apetite, mas daí vai do pai e da mãe
ou controlar essa dieta, ou já ter estabelecido previamente uma dieta mais saudável. Se ele vai aumentar o apetite por fruta, por legumes, verduras, líquidos em geral, ele não vai ter um ganho de peso evidente. Agora, se essa criança vai aumentar o apetite por um pacote de bolacha recheado, evidentemente o apetite vai piorar. Também é verdade que alguns remédios são mais modernos que outros. Se sim, por que então alguns profissionais seguem optando pelos mais antigos? Existem, Thaís, existem, assim, medicações mais modernas e que podem trazer menores efeitos colaterais a médio e longo prazo, que é o que a gente se preocupa, né? Lembrar que alguns pacientes, especialmente os que vão desenvolvendo comorbidades, são pacientes que vão usar remédios por muito tempo, né? Então, por exemplo, se a gente compara uma criança que tem uma comorbidade, por exemplo, com um TDAH, né? Ele pode usar um psicoestimulante de curta ação, que é o que foi lançado primeiro, ou ele pode usar um psicoestimulante de longa ação, que foi lançado mais, assim, recentemente, assim, e que dura muito mais tempo, né? Acaba que alguns remédios, especialmente esses de liberação mais lenta, mais prolongada, eles acabam tendo um perfil de efeito colateral mais tolerável para o paciente. A questão é que a gente tem que ponderar muitas coisas, e uma das coisas é que geralmente os remédios mais novos e mais modernos, eles são caros, então tem muitas famílias que não terão acesso financeiro a isso. Eu acho que são três principais questões, né? O perfil do paciente, essa questão de acesso financeiro e também, obviamente, a questão do conhecimento do médico, né? Para a gente saber o que está saindo de novo, o que não está, a gente tem que investir em estudo, a gente tem que investir em capacitação, que é algo que não deveria parar nunca, né, dentro da carreira médica, mas a gente sabe que às vezes para. Então, tem todas essas questões que precisam ser levantadas na hora da escolha do remédio. Penso que, né, eu, Ellen, sempre penso que, e estou falando isso porque eu já escutei o contrário de colegas, mas eu penso que a obrigação do médico é sempre falar para a família das possibilidades e do que a gente tem de melhor para oferecer para aquela criança. Não cabe ao médico olhar para a cara do pai e da mãe e julgar se esse pai e essa mãe terão condições ou não de comprar o remédio. Isso não é meu papel. O meu papel é falar para o pai, olha, eu tenho um remédio, um neuroléptico que custa R$ 150 o mês e eu tenho outro que custa R$ 35 o mês. Para o seu filho, o melhor é o mais caro ou o mais barato, ponto. Essa é a minha função de médica, certo? A minha função de médica não é falar, olha, tem um remédio que é muito bom, mas eu vou passar risperidona porque vocês não têm cara de quem conseguem comprar o remédio. Né? Isso a gente não deve de forma nenhuma fazer isso, é um julgamento que não cabe a nós. Então, acho que a gente tem que sempre pontuar para a família as opções, ser claro em relação ao custo do tratamento, e daí, junto com a família, decidir o que é melhor. Se é melhor um medicamento mais moderno e algumas vezes um pouco mais caro, ou tem algumas famílias que realmente não tem como e já falam para a gente, ó, não tem como eu comprar um psicoestimulante que custa R$ 350, R$ 400. Ok, então a gente vai usar um que seja de geração aí um pouquinho mais antiga, mas de uma forma que possa trazer benefício para o seu filho. Porque tem isso também, né? Existem remédios antigos e que são muito bons, desde que você saiba usar. Eu já tive amiga que o filho começou, por exemplo, a tomar aripiprazol, não deu certo, ele não se deu, e mudou para risperidona e funcionou. Perfeito. Então, também tem a adaptabilidade, né, ao remédio. É muito pessoal, né, Thaís? Eu falo que não tem como, eu sempre dou um exemplo próprio, eu já tentei usar estalopram para ansiedade, foi péssimo para mim. Não consegui me ajustar, foi muito ruim, eu tive que tirar. Eu tenho vários pacientes que tomam estalopram e que vão muito bem com o controle de ansiedade. Então, cada indivíduo é único. Às vezes, a gente não vai ter a resposta esperada, mesmo com o remédio top de linha, mesmo com o remédio mais caro que a gente tem no mercado. E a gente vai acabar indo para um que seja mais antigo e que vai se adaptar super bem. Pois é. O Rafa, ele toma um remédio para TDAH que é tipo top de linha, lançamento. Como é que é o nome? Stratera. A gente não tá no Brasil. Mas ele
ele sua muito, ele troca de roupa às vezes 2 vezes de madrugada, e é um efeito colateral, eu ia falar porque tem remédio que dá efeito colateral, que a pessoa não consegue conviver com o efeito colateral. As medicações vão mudar ao longo da vida do autista? Ele pode tomar em um momento e depois não precisar mais tomar? Eu falo que é esse o motivo que a gente prega tanto o poder da terapia especializada precocemente, né? Então, o que a gente vê na prática é exatamente isso. Crianças recebendo terapia, primeiro, a gente tem uma grande chance de depois não precisar mais, principalmente para comportamentos de agressividade e irritabilidade, que vão ser controladas com mudanças do comportamento da criança, com uma autorregulação melhor, tá? Isso a gente vê acontecer claramente. Mas, tirando isso, é claro que a gente tem que lembrar que pessoas autistas têm uma chance maior de desenvolver comorbidades do que a população em geral. E que quando a gente pensa em comorbidades, a gente pensa também em medicação, tá? Então, aí entra nesse ponto de poder mudar a medicação ao longo da vida. Pode sim mudar, tem gente que não vai precisar usar medicação, não, né, assim, tem muito adulto que não precisa, tem adulto que vai usar só para comorbidade, para TDAH, para ansiedade, porque consegue controlar bem a agressividade, irritabilidade. Eu tenho pacientes mais velhos, tenho um paciente de 23 anos, que assim, que eu super gostaria de tirar, eles um cheirinho de risperidona, meio miligrama à noite, e eu várias vezes já falei, vamos tirar, você não precisa mais, um menino ótimo, um TE nível 1, que é ótimo, tem um super autocontrole, mas ele não se sente seguro para tirar. Então, eu mantenho esse meio miligrama que não está fazendo nada de efeito colateral, né? Então, são casos e casos, mas sim. Placebo. Efeito placebo, meio miligrama, né? Que seja, que para ele funciona como efeito placebo, porque é um moço enorme, muito maior do que eu, meio miligrama de risperidona não está sendo lá o freio dele, né? Mas vamos lá, se faz bem, a gente mantém. Eu acho muito importante, primeiro, sempre, na criança, sempre o diálogo com o pai e com a mãe, né? Além dos terapeutas, é importante escutar os terapeutas também, mas essa decisão medicamentosa sempre tem que ser tomada em parceria. E daí depois, na adolescência e na vida adulta, sempre com o próprio paciente, né? Porque não pode ser uma imposição do médico. Às vezes, o que eu tô vendo de dificuldade, para o paciente não está gerando nenhum problema funcional, nenhum prejuízo de funcionalidade. Não preciso tratar. Verdade. Medicações a longo prazo podem comprometer alguns órgãos do corpo, como rins, fígado, pâncreas? Sim, né? Todos os remédios, eles têm metabolização, né? A maioria deles em fígado e rins. Por isso que é adequado anualmente a gente fazer alguns exames para ver como que estão todas as funções. É adequado também a gente não só colocar o remédio, mas tirar o remédio também. Então, vejo muito isso. Coloquei um remédio, não deu certo, coloca outro remédio. Põe o segundo. Não deu certo, põe o terceiro. Não deu certo, põe o quarto. E ninguém tira o remédio que já foi colocado, né? E daí essa criança começa a ficar com um combo de medicação. E, óbvio, isso vai se carregar cada vez mais. E um combo de efeitos colaterais também, né, doutora? Colaterais, né? Então, a gente precisa lembrar que, sim, os remédios, eles são metabolizados nesses órgãos, a gente precisa ter o controle ao menos anual, tá? E que existem outros efeitos colaterais, por exemplo, risperidona e aripiprazol a longo prazo estão associados ao aumento de problema de colesterol e triglicerídeo, estão associados a maior chance de sobrepeso e obesidade, então tudo isso tem que ser cuidado. Tem que ser observado, porque senão a gente trata uma coisa, mas está causando um prejuízo sistêmico enorme de outras áreas. Né? Obrigada, doutora. Foi um prazer. Eu que agradeço o convite mais uma vez, é sempre muito bom falar com você. Tchau, gente, boa noite aí.